ouvindo ou foi ao banheiro? Isso daqui foi a prova da ESA de português. Foi, quando o Celso montou a prova da ESA, foi. Tipo, anteontem. Entendi. Por quê? Tu achou a prova muito fácil, muito difícil, sem sentido? Não, achei tranquilo. Então, Eu posso falar agora, que aí depois, na hora de corrigir o erro, tudo. Então, mas a prova da ESA na parte de português, ela é tranquila. Tô vendo. Então, a ideia principal é sempre abordar os temas que ela sempre aborda, que é, no caso, acentuação, fonética, fonologia. Ela aborda um pouquinho de interpretação textual, sempre com 4 ou 3 questões, concordância, regência, crase, classe de palavras, análise sintática. Basicamente é isso que cai na prova da ESA. Então, se você dominar esses assuntos, praticamente você está tranquilo na prova, né? Ainda cai uma questão só de literatura, no máximo 2, eu até hoje só me caiu uma. Mas vocês entenderam aí como é que funciona o mecanismo? Sim. Então podemos iniciar a brincadeira aí? Tamires, o Flávio vai entrar aí com observações em relação ao texto. Ele leu pelo menos o texto para me dar um contexto histórico? Abre o áudio aí. Tá, beleza. Então vamos lá, galera. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Oi? Boa tarde. Não entendi, Hilary. Fala um pouquinho mais alto. Não, eu falei boa tarde só. Ah, beleza. Agora saiu com vontade, né? Parecia até que você comeu alface na hora do almoço, pô. Pra dar aquele soninho. Bom, lembrando aí para quem tá perdido na aula, assim como o Flávio, a brincadeira da língua portuguesa na ESA, ela é bem simples, não tem grande dificuldade. Ela é bem mais fácil do que o Enem, porque ela não requer tanto raciocínio social, né, e nem o politicamente correto. A ESA quer que você apenas saiba os requisitos básicos da língua portuguesa, interpretar e reconhecer as características da morfologia, sintaxe e fonética. Então, em cima disso, eu vim com um texto bem alterado e adaptado, que o tema é João e Maria. Para quem lembra aí da brincadeira de João e Maria, é uma história, é um conto infantil, mas que, na verdade, ele quer passar uma representação social, né? Quando você tem 2 crianças que se perdem e tentam deixar um rastro para poder voltar ao rumo. E esse rastro é alterado e elas serão presas. É aquela história que vocês já conhecem. Só que eu modifiquei um pouquinho aí. Então vamos lá, vou fazer uma leitura contextualizada para vocês, destacando alguns pontos importantes em relação ao texto João e Maria atualizado, ou seja, como se ele estivesse nos dias atuais. Então, algumas coisas permanecem, outras mudam. Primeiro, a ideia do início do texto, quando aparece "era uma vez", para a interpretação você já sabe que esse "era uma vez" não tem uma marcação temporal. Não pode dizer se aconteceu realmente, se foi algo inventado, se é uma coisa apenas psicológica. 2 crianças, uma se chamava João e a outra Maria. João era um menino calmo, gostava de música, de brincar ao ar livre e preferia um sanduíche natural a uma pizza. Logo nesse primeiro período aí, você já vê a atualização. É um texto onde, na narração, está sendo apresentado no primeiro parágrafo os personagens. O João já demonstra ter uma característica bem diferente e atual, porque ele prefere sanduíche natural a uma pizza. Normalmente as pessoas preferem a pizza, né? Mas num conceito politicamente correto, moderno, ele vai preferir o sanduíche natural. Maria era uma menina levada, muito bagunceira, que gostava de TV, jogos de videogame, computadores e preferia 1000 vezes pizza a um alimento saudável. Perceba a alteração que está sendo colocada aí. A ideia do masculino e do feminino sendo em parte invertido, onde o homem aparece calmo e a mulher aparece mais agitada. Então, esse primeiro parágrafo ficou marcado pela apresentação dos personagens. Num belo dia de sol, resolveram fugir para a floresta em busca de grandes aventuras. Tem uma reticência aí que indica uma liberdade de pensamento do leitor.
a partir do que você imagina. O que é uma aventura? Para você pode ser algo muito radical ou pode apenas ser ir ao centro do Nova Iguaçu sem máscara no meio da pandemia. Então, a aventura fica livre na sua mente. Então, fugiram. Não se perderem, jogaram latinhas de refrigerante pelo caminho. Opa! Jogar latinha de refrigerante pelo caminho. Olha a marcação aí de algo bem moderno, né? Como se fosse, inclusive, uma crítica, né? Ao abandono de latinhas pelo caminho, o consumo exagerado de refrigerante por uma geração. Porém, eles não sabiam que uma vez a cada 2 meses, a prefeitura mandava 2 funcionários limparem a floresta. E foi justamente naquele dia que ocorreu a limpeza. Ou seja, a tática de deixar a marcação já foi para o espaço. Na hora de voltar, estavam arrumados, pois não acharam nenhuma aventura, e perceberam que as latinhas não estavam mais lá. Ficaram desesperados. Quanto mais andavam, mais perdidos ficavam. Preste atenção que isso aí é uma crítica à geração de vocês, tá? Vocês se aventuram não sabendo para onde vão e quando não sabem como voltar, ficam perdidos sem saber para onde ir. Isso aí você pode contextuar sobre escolha de profissão, opções de vida na adolescência. Ou seja, tem tantas opções de concursos militares, vestibulares, que no final você tem tanta oferta que não sabe o que escolher. Depois de andar muito, acharam uma casinha. Maria bateu na porta e logo um moço muito mal encarado abriu e disse para eles entrarem. Maria pediu que ele esperasse só um pouco. A menina cochichou baixinho no ouvido do irmão. Não gostei nada dele. Você já o viu em algum lugar? João pensou um pouco e então se lembrou de que já tinha visto uma reportagem no Datena sobre um sujeito parecido com aquele. Todos os meios de comunicação diziam que ele se tratava de um pedófilo. Olha aí a atualização do assunto, hein? A colocação, em vez de ter uma bruxa, você tem um homem mal encarado que já apareceu no Datena, uma referência a um programa sensacionalista de violência e casos da sociedade moderna. E ele coloca aí como uma nomenclatura que precisa ser entendida por todos, né? Pedofilia, né? Que é crime onde é o abuso de crianças, né? Então você tem que ter essa noção, esse conhecimento de mundo para entender o contexto principal. Maria então notou que havia trazido o antigo celular do pai para o caso de se perderem. Tentou ligar para a polícia, só que ali não havia sinal. Começou a ficar desesperada, afastou-se rapidamente da casa à procura de sinal. O homem voltou a insistir que eles entrassem. Foi então que o perigoso homem percebeu que as crianças não estavam mais lá. Suspeitou que elas pudessem ter descoberto que ele estava ali para se esconder. Bem longe dali, a menina conseguiu sinal e ligou para a polícia, que chegou ao local alguns minutos depois e prendeu o criminoso. Olha aí a história fazendo uma referência, uma mudança no contexto. Em vez das crianças serem abordadas e sequestradas, ou presas ou molestadas, as crianças ganham uma posição de ativo, ou seja, de autodefesa. E assim elas ligam para a polícia para poder tomar rédea da situação. Eles voltaram para casa e foram castigados pelos seus pais. João ficou sem sanduíche por 1 mês e Maria não pôde jogar no Xbox One pelo mesmo período e nunca se esqueceram do grande perigo que passaram por nada. Só observação aí na moral da história, o final, a brincadeira que a autora faz com a ideia de castigo, tá? Em vez dela colocar um castigo físico, ela faz um castigo de privação. Um é privado da alimentação e a menina é privada dos jogos de videogame, né? Mas a importância é que os dois não esqueceram mais do acontecido. Perceberam aí a abordagem, a adaptação do texto da Camila aí? Camila pegou João e Maria e atualizou de forma a instruir crianças a ter posturas, né? Em relação a acontecimentos
rotineiros. Gabriel, entendeu aí? Alguma observação, alguma coisa que chamou a atenção? Flávio, fica à vontade, tá? Você é meu convidado VIP. Hilary, Maiara. Oi. Alguém faz alguma observação aí sobre o texto? Fala. Pode falar, Maiara. Não fala. Pode falar. Então, eu tinha visto que o texto estava completamente mudado, né? Tava bem para os dias atuais mesmo. Não tem aquela coisa, aquela história que a gente está acostumado a ver. Uma coisa Então, bem... a questão é essa, mas eu sempre brinco falando sobre o Enem, né? Se esse texto caísse no Enem, a observação a ser feita é a ideia da modernidade no sentido de acabar com a ideia da passividade, onde você não pode mais sofrer abusos e, principalmente, você tem que estar atento e preparado para possíveis problemas sociais. Aí você pode abrir o contexto, né? Você pode falar sobre o racismo, você pode colocar uma visão do feminicídio, você pode falar sobre a diferença, né, salarial de homens e mulheres, você pode falar sobre a discriminação pela geográfica, né, quem mora na Baixada Fluminense e quem mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, né, o poder aquisitivo. Então, tudo isso aí cabe dentro desse contexto, onde você precisa saber como se portar ou se defender nesses casos, né? É verdade. Certo, Flávio? Sim. Sim. E é justamente o que você falou, Flávio, que eu vou colocar nessa primeira questão aí, que ela coloca assim, ó, de acordo com o texto, João e Maria, que João e Maria são dois nomes comuns, tá? Bem comuns para chamar a atenção da generalidade. Fugiram para a floresta por quê? Precisavam encontrar com os pais, estavam à procura de comida, buscavam aventura para se divertir, procuravam por um criminoso fugitivo. Qual a resposta aí? C. Letra C. Também, é importante você entender que, quando o Flávio fala de social, é um questionamento para vocês. Quando você pega uma menina de 14, 15 anos hoje na nossa sociedade, seja em Japeri ou Nova Iguaçu, e ela foge de casa, a pergunta o motivo pelo qual ela foge de casa, às vezes é tão banal que parece um conto. Parece que não parece duas crianças. Oi. Tá travando. Tá travando lá? E agora? Continua travando? Eu não sei se é lá. Eu acho. É lá onde? No Celso? Aqui também tá travando. Tá travando onde? Celso? Oi? Celso. Poxa. Agora tá melhorzinho. Tá melhor? Minha internet tá me sabotando, hein? Bom, então nessa primeira questão, a observação era bem fácil, tá? Letra C, bem simples. Agora a questão 2, pode-se afirmar que esse texto é um ou uma? Poema, conto, notícia ou carta? Conto. Letra B de bola, conto. Poema, porque a própria estrutura está fora, né? A estrutura de estrofes e não de versos.
É isso? Sim ou não? Não entendi, professor. Por que isso aí é um conto? Vocês colocaram como conto? Porque é uma história. Só porque é Tipo, uma história? uma literatura, sei lá. Por eliminação. Poema não é porque ele não está em estrofes, ele está em Sim. parágrafos. Isso. Notícia não é porque ela não é uma informação pura e imparcial. Ela não é objetiva. Uma carta não é porque você não tem remetente nem destinatário e principalmente não tem data. Então só sobrou o conto, que é essa estrutura fictícia ou não, nesse caso é fictícia, sem marcação temporal, que apresenta personagens, desenvolvimento, o clímax, que é o ápice da história, que é quando ele encontra o pedófilo, e o desfecho. Então, precisamos lembrar que o conto é um tipo de narrativa e que se divide em apresentação, desenvolvimento, clímax, que é a parte mais importante, né, o finalzinho da novela, e o desfecho, que é o final, a resolução ou a solução do problema apresentado. Ok? Ok. Sim. Questão 3. Sobre o texto acima, assinale a única alternativa correta. Esse texto não é literário, porque não se trata de uma ficção. B. Esse texto não é literário, já que não apresenta uma escrita criativa. Letra C. Esse texto é literário, pois se trata de uma história ficcional, além de ser um conto. Letra D. Esse texto é literário, visto que aborda uma história verdadeira, além de se tratar de uma notícia. Eu botei C. Logicamente precisa ser, já que você marcou na anterior letra B. Então, primeiro, ele é um conto e ele é literário, pois se trata de uma história ficcional, porque foi inventada a marcação de era uma vez, além de ser um conto. Questão 4. Pode-se entender desse texto que a história se passa no dia de hoje, João e Maria prenderam João e Maria prenderam o criminoso, a prefeitura dificilmente manda limpar a floresta, João e Maria são crianças ingênuas. Botei A. A briga aí nessa questão é ficar entre a letra A e a letra B, né? Já que a letra C, João e Maria não eram ingênuos, porque eles tinham celular e não entraram na casa. A prefeitura dificilmente manda limpar a floresta. Está no texto informando que a cada 2 dias funcionários limpavam a floresta. Aí ficava entre a letra A e a B. A história se passa no dia de hoje e João e Maria prenderam o criminoso. Tem 2 pontos aí duvidosos, tá? Primeiro, a ambiguidade da ideia de João e Maria prenderam o criminoso. Não. Quem prendeu o criminoso foi a polícia. Sim, João e Maria apenas... Confusa. Oi? Isso que eu fiquei confusa. Não sei, eles prenderam a polícia. A banca queria que você pensasse justamente assim, ficasse em dúvida entre a letra A e a letra B. Só que quem prendeu realmente, quem agiu no ato, foi a polícia. João e Maria apenas denunciaram. Apenas chamaram a polícia para que prendesse o pedófilo. Então a resposta é letra A. Oi? Mas a história também não se passou nos dias de hoje, né? Porque falaram era uma vez. Então, mas o era uma vez tira a marcação temporal. Porém, quando ele fala em latinha, quando ele fala em Xbox One, quando ele fala em pedofilia, quando ele fala em sanduíche natural, são situações modernas. Então, os dias de hoje é algo atual, no caso. Isso. Sim. Sentido de modernidade. Eu não entendo muito bem como o Flávio divide essa ideia de pré-história, idade média, idade moderna e tempos atuais. Eu não sei como é que a história aborda isso. O Flávio que tem que me dizer. Fala aí, Flávio. Eu jogo o pepino pro Flávio. A pergunta é sempre a mesma, do tipo, pô, Flávio, a ideia é a seguinte, é igual os alunos falam, pô, Celso, o último movimento literário foi o modernismo. E agora? O que a gente tem? Não, foi a Maiara. Maiara.
Não tem. Sim, você acrescenta a ideia do nervosismo, a ideia de buscar a gramática em si para poder responder, mas a banca, eu sempre brinco, né? Quem faz concurso de cabeça fresca, com menos pressão, enxerga com mais facilidade. E esse texto, ele fica bem difícil para os adolescentes, essa questão começa a complicar, porque para a gente, Flávio, fica bem fácil entender que em 96, nós estamos em 2020, em 1996 não tinha celular praticamente no Brasil, estava chegando o celular. Só que para essa geração da Hillary, da Mayara e da Adriele, eles já nasceram mexendo nesse equipamento, então na mente deles sempre existiu. Agora, quando você tem um conhecimento um pouquinho mais vasto, no sentido histórico e temporal de equipamentos, você percebe que a história se encaixa no moderno, que o uso de celular é uma coisa moderna, embora na geração de vocês pareça tão normal e corriqueiro. Show, Flávio, repete esse conceito aí que é importante para eles, a diferença de história com H e a história com E, por favor. Algo que você passa pra gente. Algo que você passa pra gente. Sim, concordo. Sim.
Sim. Sim. Pode ter um recurso, né? Porque a situação aqui de João e Maria prenderam o criminoso gera uma questão semântica, né? É apenas uma colocação vocabular. Porque eles não fizeram propriamente a prisão do pedófilo, mas foram eles que contribuíram, eles que criaram o contexto para a prisão dele. Eles que acharam, né? Sim. Uhum. Que Sim. esperto. Mas esse pensamento que vocês têm que ter na hora de montar uma prova, uma resposta, né? Vou aderir. Vai aderir a quem? O Flávio? É. Tá certo. Bom, podemos seguir para a próxima então? Agora a gente vai entrar um pouquinho. Obrigado, Flávio. Show de bola. Na questão 5, assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica. Eu tenho 5 frases aí e eu preciso brincar com a ideia da acentuação. A letra A, aqui dá muito caju de maio a setembro. Letra B, o ritmo em que andávamos e levaríamos a toda manhã para percorrer 2 léguas. Letra C, para mantê-los saudáveis é melhor alimentá-los com legumes crus. Letra D, Joel tinha os bíceps mal definidos e o tórax exagerado para alguém tão baixo. Letra E, o juiz condenou a devolver com juros aos cofres públicos o dinheiro desviado. E aí? C. Letra C, por quê? Oi? Por quê? Porque mantê-los é uma oxítona terminada em E alimentá-los também, oxítona terminada em A. E saudáveis? E saudáveis para oxítona terminada em ditongo. Sim. Mas eu quero saber as erradas. Na letra A, o que tem de errado? O aqui. Correto. O caju. Na letra B? Ritmo. Correto. Andávamos, que não letra está D. acentuado. Oi? Na letra D de dado? Bíceps, que não está acentuado. Assim como alguém também não está acentuado na letra D de dado. Na letra E? Juiz. Correto. E aí, cofre? E públicos. Públicos e cofres. Professor, Oi. o A que não tá com prazo também não seria, porque depois dele vem o verbo devolver, não é? Mas o A tá certo, eu acho. Eu sabia onde você está. Qual a questão? Letra A letra E? Isso. Isso, não tem crase não. Porque antes de verbo não tem crase. Ok? Então, gabarito aí, letra C de casa. Tudo bem? Uhum. Partindo para a questão 6. A palavra que ganhador traz o sufixo dor com o sentido de aquele que, ou seja, ganhador significa alguém que ganha algo, certo? Qual palavra abaixo é possível encontrar um sufixo que traz o mesmo sentido de aquele que,
Marque apenas uma alternativa correta. Professor, eu marquei A, mas eu não sei se está correto. Mas se você pensar no próprio contexto do encontrar, né, aquele que ouve, perdão é aquele que perdoa? Não. Sujeitos acusaram. Fala, Ricardo. A Luiz voltou aí? A Luiz voltou? Tá. Vou aguardar a galera restabelecer. Sem problema. Enquanto isso, vou tirando uma dúvida aqui da Hillary. Hillary, então, todos vai ter a função de sujeito. Todos Sim. Acusaram. Aí, olha que interessante. Acusaram é o verbo. Esse acusaram, na verdade, isso, é um objeto direto, né? Isso. Então, todos acusaram ela, no caso, esse A que está alterado. Quem acusou ela de alguma coisa. Então, ela foi acusada de fofoqueira. Fofoqueira é um adjetivo, ou seja, é uma qualidade que se refere a quem? Ao sujeito ou objeto. No caso, quem é fofoqueira é ela. Isso. Então, isso eu entendi. Só que eu fiquei na dúvida porque eu marquei, né, a certa, mas eu fiquei na dúvida de ser um objeto indireto, porque quem acusa alguém de alguma coisa. Então, mas quando você tiver essa dúvida, é só você tirar, porque você tem que ver a transitividade do verbo. Quando você fala assim, todos a acusaram, eu poderia só falar que acusaram, não preciso dizer... Isso que eu fiquei na dúvida, se poderia ser intransitivo. Ele poderia ser, no caso, ele poderia... Sim. Sim. Obrigada. Porque ele sendo intransitivo não dá para ser objeto indireto, né? Quando ele é intransitivo, ele não tem objeto indireto, nem direto. Nesse caso aí, ele vai ter um verbo transitivo direto. Vai ser um VTD, porque todos é sujeito, acusaram vai ser o verbo transitivo direto e o A vai ser o objeto direto.
Uhum. E o Obrigada. fofoqueira vai ser um termo acessório, porque ele vai apenas completar o sentido do objeto, dando apenas uma característica sobre o objeto. Uhum. Gisele, tudo bem? Mayara voltou já, tranquilo? Sim, aqui tinha acabado a luz aqui. Aqui Eu também. percebi, a galera me falou. Então, só voltando aqui, tá? Na questão 6, a resposta da questão 6 é letra A, ouvinte, tá? Aquele que ouve. A brincadeira aí dessa questão, a banca poderia atrapalhar você no sentido da questão 6, do racismo, no sentido de quem comete o racismo, né, o preconceito. Só que não foi isso que ele colocou, porque se ele coloca racista, poderia ser, mas não é o caso. Exatamente. Tudo bem. E na questão 7 é uma análise sintática, tá? Indica a função sintática do termo destacado. Todos a acusaram de fofoqueira. A banca queria te sabotar, porque você sabe que acusaram é verbo de preposição. Quando tem preposição depois de verbo, você, a princípio, acredita que seja um objeto indireto, ou seja, uma preposição junto de uma palavra que completa o sentido do verbo. O que não ocorreu aí, porque o verbo é um verbo direto, porque o a antes de usar e qualifica ou caracteriza um objeto, chama-se predicativo do objeto. Porque se trocar, a pessoa ficaria todos acusaram ela de fofoqueira. Isso, correto. Correto, Mayara. Boa garota. Boa garota. Letra B de bola. É a resposta certa. Tudo bem? Sim. Bom, questão número 8. O emprego do acento grave. Gente. Lembrando isso, tá? Celso, Oi. fala 7 pra mim de novo, por favor, porque caiu aqui, eu não pude escutar. Sim, Gisele. Voltando aqui na 7. Indica a função sintática do termo destacado. O termo destacado é fofoqueira. Na estrutura da frase, assim, todos a acusaram de fofoqueira. Quando você vai fazendo a separação dos termos, sujeito, todos. Todos, aí você vai para o verbo. O que os todos fizeram? Todos acusaram. Quem acusa, acusa alguém. Todos acusaram ela. Quem é o ela? É o a. Então, todas a acusaram. Esse a aí é um pronome que se refere a ela, tá? Só que pela colocação, a próclise, ele pede essa ideia do a, do pronome oblíquo. Então, todos a acusaram. Esse a aí é um objeto direto. É como se fosse todos acusaram ela. Para não ficar todos acusaram ela, mesmo caso de boca dela, amo ela, né? Eu amo. Quem ama, ama alguém. Eu amo ela. Esse ela aí, amo ela, fica feio, né? Ficou errado. Então, você tem eu a amo. Então, é o mesmo caso. Então, esse a aí passa a ser o objeto direto. Acusaram é um verbo transitivo direto. E esse de fofoqueira, embora tenha a preposição, ele não destacou a preposição. É uma outra dica que eu passo para vocês. Para ser objeto indireto, ele deveria ter colocado em negrito também a preposição. Como ele só colocou fofoqueira, que é um adjetivo, fofoqueira passa a ser uma característica, uma qualidade do ela. Então, toda vez que se refere a uma qualidade, é chamado predicativo. Como ela é um objeto, vai ser um predicativo do objeto. Ok, Gisele? Então, se fosse destacado D, também seria objeto indireto, né? Não. Peraí, deixa eu te falar. Preste atenção. Se tivesse destacado o D, ele poderia ser objeto indireto. Como não destacou o D, ele não pode ser objeto indireto. Então, foi isso que eu falei. Tá, ok. Destacasse. Alice, fala, Alice. Pode repetir o gabarito da número 6, por favor? O gabarito da 6 é letra alfa, A, ouvinte.
Aquele que ouve. Tá bom, obrigada. Todo mundo comigo? Todo mundo na mesma questão? Todo mundo foi na 7? Foi. Sim. Beleza. Questão número 8. O emprego do acento grave em às vezes aparece nos rostos sorrisos de confiança. Então, a frase é: às vezes aparece nos rostos sorrisos de confiança. Justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo. Entregou o documento às meninas. Esse documento às meninas é para as meninas. Para as. Manteve-se sempre fiel às suas convicções. Quem se mantém fiel se mantém fiel a alguma coisa ou a alguém. Saiu às pressas, mas não reclamou. Esse às pressas aí dá a ideia de quê? Advérbio de modo. As experiências dedicou sua vida. Aí na letra D ele faz uma inversão, tá? Porque a estrutura da frase correta seria: dedicou sua vida às experiências. Então, quem se dedica a alguém ou a alguma coisa. E a letra E deu um rosto às fãs. Quem dá alguma coisa para alguém. Então, todos os casos aí estão corretos, o uso da crase, mas ele quer o mesmo motivo. Quando ele fala às vezes é uma locução adverbial, de tempo. E a única locução adverbial aí vai ser a letra C. C de casa, correto? Questão da crase, tranquilo. Ok? Ok. Eu acho que agora a 9 é a questão mais difícil da prova. E para mim é a mais fácil. Se vocês lembrarem da minha última aula, algumas dicas que eu dou, você consegue matar essa questão muito fácil. Oi? De trás para frente. Isso, garota, muito bem. Quando você faz de trás para frente, ela fica ridícula essa questão. Qual o gabarito? Olha o medo de falar. Porque imagina, dá certo. É só você tentar associar. Eu vou falar para te ajudar. Ó. Uma certa propensão para a arte, uma certa propensão em arte, uma certa propensão à arte, uma certa propensão por arte, uma certa propensão na arte. Ai, professor. Ué, então vamos por ele. Ó, vocês, então. Para a arte pode ser. Para a arte. Em Sim. arte eu elimino. Não dá. Acraseado pode ser. Sim. Beijo. Propensão por arte, não. Não. Propensão na arte pode ser. Então eu já eliminei a letra B e a letra D. Aí eu vou para aptidão a ciências. É aptidão para ciências, aptidão a ciências ou aptidão pelas ciências? Quem tem aptidão, tem aptidão? Para. Para? Por alguma coisa. Não. Então, vou te dar uma dica. Não pode ser pelas. Elimina a letra E. O na, então já furou. Ou é letra A ou letra C. Não acredito, é letra A. Caiu na pegadinha de novo. Então é para alguma coisa, né? Então, mas o que é a crase? Não é o para A? Sim. Mas só que eu não posso ter aptidão para ciências. Eu tenho que ter aptidão para a ciência. O gabarito dessa questão é a letra C de casa. O quê? Eu ainda não tô entendendo. É. Como assim? Ué, então vamos lá. Todas as amigas estavam bastante ansiosas, significa que elas estavam muito ansiosas. Até aí tudo bem. Tudo bem? Sim. Por ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram
Meia. Meias indulgentes? Você ficou em dúvida pelas meias? Sim. Porque não pode ser metade? Não, metade, sim. Então, Mas mas assim, você eu está achava acreditando que ela está aí no sentido de advérbio? E sim, E aí? não é? É Não metade? é? Ué, é metade ou é advérbio? Meu Deus. Se for metade, tá certo. Se for advérbio, não. Advérbio não é metade. Indulgente ao rapaz. Ó, quem é indulgente para com o rapaz, pô, para com já tá furado. Ó, aptidão. Gente, eu não acredito que isso era metade. Não? Tenta completar com as outras, então. Não, as outras tá certo, né? Ué, então anula a questão? Não, tô falando de outras alternativas. Ah, sim. Professor, fazer o quê? Perdemos. Vida que segue. Ué? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando ou vocês estão considerando só porque eu falei o gabarito? Mas estão entendendo o Não, a sentido? gente entendeu, a gente realmente entendeu. Eu, pelo menos. Assim, só fiquei surpresa por esse meias ser metade. Que eu, né? Por isso que eu falei que a questão era mais difícil. A mais Deixa eu confusa, na olhar verdade. aqui as outras, ó. Muito, meio, bastante e bastante. São as opções para essa alternativa aí, para essa lacuna. Triste. Todas as amigas estavam meio ansiosas para ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram bastante indulgentes. Para com já furava. Foram meias estavam... indulgentes, professor. Não, estou tentando ver as outras aqui para ver se eu deixei passar alguma coisa. Ah, sim. Não, mas é isso mesmo. Em ciências, tá, não. Pelas ciências, não. O gabarito letra C. Ok? Por isso que eu falei que era pegadinha. Ok? Ok. Mas a Crásia te ajudava aí nessa dúvida. Por eliminação. Ok? Posso seguir para 10? Pode. Vamos lá. É chato, né? Você achar que vai gabaritar e por uma questão pegar, né? Mas tudo bem. A ocorrência de... Eu sabia que essa questão era mais difícil. 10. A ocorrência de interferências nos a concluir que uma relação profunda entre homem e sociedade que hoje mutuamente dependentes. Vamos lá. Eita, já até soltei. Vamos ver. Eu vou sempre de trás para frente. Que os torna mutuamente, que os tornam mutuamente dependentes, que os torna... Vamos lá. Já pegou, né? Vou pro meio, né? Concluir que existe ou existem uma relação profunda entre... Opa! Uma relação é singular, não é? Uma relação. Se é uma relação, não pode ser existem. Elimina Então, a letra C, A, a D e a E. Ou é a letra A ou a letra B. A ocorrência de interferências leva-nos ou levam-nos. Aqui o sujeito é a
ocorrência de interferências. Aí você tem que saber quem é o núcleo do sujeito. Ocorrência. Ocorrência. Ocorrência é um núcleo do sujeito que está no singular. Sim, então o então verbo tem que concordar com ele, tem que ser existe. Desculpa. Mas o núcleo do sujeito é singular, então a Oi? Professor, o senhor travou, não entendi o que o senhor está dizendo. Repetindo. Nessa questão, você tinha que olhar o sujeito, logo no início. A ocorrência de interferência leva ou levam. O sujeito é a ocorrência de interferências. Embora o sujeito seja a ocorrência de interferência, tudo isso é o sujeito. Mas dentro desse sujeito, você tem o núcleo dele. O núcleo é a palavra mais importante. A palavra mais importante é ocorrência, que está no singular. O A e o D interferência são chamados adjuntos adnominais. Então, o núcleo está no singular, o verbo tem que estar no singular. Quem é o verbo no singular? Leva. Ok? Então, o gabarito seria a letra A por isso. Ok. Você entendeu a ideia da concordância? A ocorrência leva. Na outra lacuna, uma relação existe e não existem. E quando você tem que os torna ou tornam mutuamente dependentes, esse os aí é um pronome que se refere a alguém. Se refere a quem? Homem e sociedade. Sim. É porque Torna os mutuamente. Isso. Torna a letra A. Eu pensei que o senhor tinha dito letra B. Eu fiquei tipo, porra, que letra B? Não, é porque eu fiz por eliminação, né? Eu eliminei a letra C, D e E porque o verbo existem está errado. Então só sobrou a letra A e B. Aí quando eu fui para a primeira lacuna, que eu expliquei o núcleo do sujeito, você tem só o leva e não levam. Ok? Todos entenderam? Ok. Sim? Questão número 11. A alternativa que possui a antítese. A antítese está dentro de figuras de linguagem, certo? Lembram de figuras de linguagem? Você tem a antítese, tem a metáfora, tem a hipérbole. Isso, personificação ou prosopopeia. Tem zeugma, tem elipse, tem pleonasmo. Todo mundo lembra dessas figuras? Sim. Então tá bom, eu vou falando e vou classificando, tá? Ele subiu no telhado nesta madrugada. Qual a classificação aí? Vocês conhecem essa gíria? Eu estou escutando. Professor, elas estão pensando. Vou tentar adivinhar o que vocês estão pensando. Nessa alternativa, vocês... Oi. Sim, aqui também. Aqui também. Tá. Aqui também. Tá, então voltou agora a imagem. É porque eu mexi aqui no cabo da câmera. Aí já fica melhor. Deixa eu até tirar esse livro daqui. Bom, então voltando aí nessa questão. Vocês pensaram que nessa letra A você não tinha nenhuma figura de linguagem, certo? Sim. Sim, mas quando ele fala assim, subiu no telhado nessa madrugada, esse subiu no telhado aí é uma gíria, tá? Ele ficou puto, ele perdeu a noção, ele ficou estressado. Gente, sabe? eu não queria desviar. Nunca. Isso aqui seria, transformando para o lado feminino, seria, como é que é? Festa de perder a calcinha? Surtou. Isso. Eu surtei ou a ideia de surtou? É a ideia de surtou. Beleza, é isso aí. Isso aí é uma metáfora, tá? Sim. Letra B. O vento sussurrava na noite fria. Esse sussurrava aí, o vento tem boca? Não. Não, então ele não pode sussurrar. Isso aí é personificação ou prosopopeia. Sim. Letra C. Estou morrendo de medo. Hipérbole. Medo não mata ninguém, isso é uma hipérbole. Letra B.
os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Antítese. Antítese, por quê? Você tem quem? Na mesma frase. Lados opostos. Bobos e espertos. E a letra E, ela morou ali durante 2 meses e ele durante vários anos. Sabe o que é isso aí? Sabe? Bom, eu não, vai, Hilary. Então, ela morou ali durante muitos meses. Tem o verbo morou. Ele durante vários anos. Ele o quê? Ah, morou. Então, o morou aparece na primeira parte, não aparece na segunda. Isso é uma omissão. Oi? Esqueci o nome. Então, tem elipse e tem a zeugma. Elipse é quando não aparece em momento algum na frase, mas você está implícito. Agora, quando aparece uma vez e depois não aparece, é zeugma. Ok? Letra E é zeugma. Então, a resposta aí é letra D de dado. Tudo bem? Tá bom. Questão número 12. O Essa soneto 12? é uma das formas poéticas mais tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais. E expressa quase sempre conteúdo. Então, de novo, soneto. Lembra do soneto? O que é o soneto na literatura? Sim, é aquele que tem... Eu me lembro de ter visto que um tem, acho que 2 estrofes, ou 3, a outra tem 4, alguma coisa assim. Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Isso. 2 quartetos que são 2 estrofes com 4 versos. E depois 2 estrofes com 3 versos cada uma. 2 quartetos e 2 tercetos formam o soneto. De uma das formas poéticas mais tradicionais e difundidas das literaturas ocidentais, que expressa quase sempre conteúdo dramático, satírico, lírico, épico ou cronístico. Lírico. Cronístico é moderno, vem de crônica. Épico conta histórias grandiosas, tipo Lusíadas. Lírico é aquele que vem da lira, acompanha um instrumento musical. Satírico vem de sátira, né, no sentido de fazer piada, crítica social. E dramático, textos que são feitos para serem encenados. Qual é a resposta? Eu pus lírico. Ô, professor, eu fiquei em dúvida também com a letra A, porque eles são bem dramáticos. Você achou que era letra A? Em dúvida. Mas eu coloquei em a letra dúvida? C também. Resposta correta, letra C de casa, lírico. Porque o dramático, uma das referências do texto dramático é o discurso direto. E não sonetos. O texto dramático normalmente não tem a ver só com drama, tá? Tem a ver com encenação. Ah, sim. Agora entendi. É quando você tem o nome do personagem, do lado dele a fala. Sempre o nome do personagem é a fala. Isso seria um texto dramático. O gênero lírico é porque ele foi feito para ser versado, né? O soneto é um tipo de poema, então o poema não pode ser só falado. Ele tem que ser versado, como fosse uma música. Okay. Essa 9 me quebrou. Pegou, Então, a intenção, na verdade, eu tinha pensado nessa 9 como pegadinha. E depois de passar com vocês essa correção, eu vi que a pegadinha, além da 9, seria a questão número 4. Muita gente erraria a número 4 também. Então, a 4 e a 9 seriam 2 pegadinhas. Mas eu acredito que vocês estão no caminho certo, assim, vocês estão enxergando muito bem a concordância, a regência, conseguiram ver a análise sintática muito bem, a acentuação ficou tranquila, a interpretação de texto não foi difícil. Bom, né, para quem vai fazer prova para sargento, tá? Agora quem vai fazer nem, então, né? Sim, né? Então, também é um diferencial, né? Eu não vou entrar nesse detalhe. Quem vai fazer Enem é o material um pouquinho mais pensado, mais... Exatamente. Gente, eu acho que eu vou desistir do Enem e fazer prova para sargento mesmo, porque é a vida.
Eu acho que você poderia tentar tudo, né? Não custa nada. Professor, olha minha cara de militar, professor. Não tenho. Nenhuma, gente. Aí é que eu vou te falar. Por que não? Eu não sei. Tipo, eu olho pra área militar e eu fico, nossa, isso é tão... Sei lá, eu sou muito sensível. Então, às vezes precisamos de pessoas sensíveis no lugar certo. Eita, Aí, Mayara. eita. Já pensou se todo mundo falar assim, eu não vou ser político porque, pô, eu não sou corrupto. Essa foi ótima. Então, a política precisa de pessoas que não sejam corruptas. Exatamente. Assim como militares precisam também de pessoas sensíveis. Professor de português tem um argumento, né? Pra tudo, incrível. Exatamente. Veio não dá nem até pra aqui falar esse nada. argumento. A Gisele é demais. Bom, e minhas redações? Eu tô devendo redações a Mayara, não é isso, Mayara? Isso. Pago você hoje ainda, tá? Ok. Até o final da noite. E Hillary, Gisele, Alice e o Gabriel, cadê minhas redações? Eu não tô sabendo de nada, não tava na última aula, não deu pra me assistir. Eu tenho redação que eu já mandei pra Tamires, mas ela não me devolveu. Não sei nem se ela mandou pra você. Eu vou dar uma olhada no meu e-mail para confirmar, Me passa o tema aí, Celso, que eu faço. tá? Eu não vou lembrar, tem que pedir para Tamires, eu não lembro direito o que foi.